presidente Rodrigo Cunha, que ninguém está se dando muito conta, ainda bem que não deu quórum hoje, porque seria mais uma sessão da PEC que permite a reeleição de presidentes de tribunais de justiça com mais de 150 membros. Olha só a pegadinha aí, para beneficiar alguém, não sabemos quem, mas tem alguma coisa para beneficiar. Gente que já está no poder. E olha o precedente brasileira que está nos ouvindo, que vai abrir. Se numa presidência de um TJ do Rio ou de São Paulo, por exemplo, que tem mais de 150 membros, é possível a reeleição, você imagina o presidente do Supremo Tribunal Federal. Com essa fresta aberta vai dizer, epa, se o tribunal menor pode, por que eu não posso? Fora os outros tribunais que não tem 150 ainda, que vão querer colocar mais desembargadores para ter. Olha que causuísmo pode abrir, ruim para você que paga imposto, que acorda cedo, que batalha para levar o pão de cada dia para a sua família. Já paga muitos salários altíssimos de autoridades. Vai querer mais? Tomara que esse plenário rejeite essa PEC. Meu voto é contra, já quero anunciar aqui. Mas, presidente, eu subo essa tribuna hoje para falar de outro assunto. Esses que eu acabei de dizer, eu vou, na semana que vem, insistir. Mas nossas vidas começam a terminar num dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam. Essa frase não é minha, não. É de Martin Luther King. E eu subo mais uma vez essa tribuna, porque o pronunciamento que eu vou fazer agora não me dá alegria alguma. Seria muito cômodo permanecer inerte diante de uma calamidade que está acima das minhas forças. Mas enquanto os mandatos possam representar a sociedade brasileira que clama para a justiça para todos, a consciência permanece viva para sempre de cada parlamentar. E eu quero aqui dar minha contribuição nessa breve passagem pelo Senado Federal. Breve, não tão breve. São 8 anos, é muito tempo. Por mim, o mandato seria menor de senador. Eu sempre disse isso. E preste atenção, brasileiro, vão querer aumentar para 10. Para 10 anos o mandato de senador, para que haja aí a questão do fim da reeleição no Executivo e a coincidência de mandatos. Que é uma proposta teoricamente muito boa. Mas para coincidir teria que aumentar o tempo de senador. Eu discordo, acho que tem que diminuir. Vai para o tempo de deputado, qual é o problema? Vai para o mandato de deputado. Mas, senhor presidente, o que está afligindo a sociedade, a questão de abusos de ministros do Supremo, que essa casa se mantém calada, em algum momento de nossas vidas, a nossa própria consciência, ou a futura geração desse país, que vai pegar a lista nossa e vai ver, nos cobrar e perguntar, diante de tanta aberração, nós fizemos aquilo que estava ao nosso alcance? O mundo assiste estarrecido, sem compreender como pode 11 ministros do Supremo, e eu deixo aqui uma ressalva, o Supremo é importante, tá? Para a democracia, é um pilar da democracia. Mas os abusos estão se multiplicando em todas as áreas, com ativismo, com inversão de valores, liberando corruptos e prendendo, indo atrás de caçar quem cumpre seu dever, quem cumpre a Constituição brasileira, que a gente não pode se calar diante disso. Então, 11 ministros, como é que pode? E se você quiser traduzir, é um. Sem nenhuma legitimidade pelo voto popular, desrespeitar e esmagar um poder constituído por 594 parlamentares eleitos pelo voto direto de mais de 100 milhões de brasileiros. Eu não vou falar hoje da aberração jurídica
que foi o vergonhoso julgamento que em 2019 revogou a prisão em segunda instância, abrindo caminho para a completa destruição da Lava Jato em favor da corrupção e da impunidade. Eu não vou também falar hoje sobre o malabarismo jurídico que instituiu o famigerado inquérito da fake news, que se mantém há 6 anos, onde o único magistrado tem o poder de acusar, investigar, julgar e condenar sem direito a nenhum recurso, mantendo uma espada permanente na cabeça dos brasileiros. Quase 6 anos, estamos caminhando para lá. Eu não vou falar hoje sobre as aberrações cometidas pelo TSE nas eleições presidenciais, onde funcionou como um verdadeiro partido político, beneficiando explicitamente a candidatura de Lula, mesmo depois dele ter sido condenado em 3 instâncias a mais de 10 anos de prisão por ter chefiado o maior esquema de corrupção da história desse país. Eu não vou falar da inaceitável suspensão da resolução do Conselho Federal de Medicina, que proibia a prática cruel da assistolia, que nada mais é do que um assassinato sob tortura de crianças indefesas. Ou então do indecoroso julgamento da DPF 442, que visa legalizar o aborto no Brasil, em total desacordo com a vontade majoritária de mais de 80% da população brasileira. Senhor presidente, eu também não vou falar hoje sobre o escandaloso inquérito do 8 de janeiro, o maior festival de injustiças e de ruptura do Estado Democrático de Direito, com o objetivo de impor uma falsa narrativa de golpe de Estado feito por pais, mães e avós em pleno domingo, portando bandeira do Brasil e Bíblia. Cidadãos dignos, sem nenhum antecedente criminal, muitos que nem estavam aqui dentro, nem entraram aqui dentro. E aqueles que entraram, que sejam punidos. Claro que quebraram, mas de acordo com a lei, mas isso não é observado. Rasgaram a Constituição. É uma sanha de vingança, de revanche. É ultrajante, senhor presidente, essas pessoas serem tratadas como terroristas. Eu não vou falar hoje também sobre as gravíssimas revelações das investigações feitas por jornalista a respeito do Twitter Files Brasil, onde o ministro da Suprema Corte exerceu de forma ilegal a censura prévia sobre vozes conservadoras por estarem dizendo verdades incômodas. Senhor presidente, tudo isso já é muito, mas ainda não é tudo. Talvez ajude a explicar por que Alexandre de Moraes é o campeão disparado em pedidos de impeachment dessa casa. Todos solenemente ignorados pela presidência, que com isso foge do cumprimento do dever constitucional, político, jurídico e principalmente moral. Está o caos institucional no Brasil. Uma crise que aparentemente aqui está tudo bem, mas lá fora eu ouço o tempo todo de gente de direita, de esquerda, contra governo, a favor de governo, essa mancha na história do país, que é essa inversão completa de valores. Hoje eu vou exclusivamente me ater àquela que é a mais estrondosa usurpação feita pelo STF, das prerrogativas constitucionais do Congresso Nacional, legalizando na prática o tráfico de pequenas quantidades de drogas no país e estimulando o consumo que vicia e destrói famílias inteiras. Uma calamidade social sem proporções. E uma invasão sem precedentes da competência legislativa em matéria exaustivamente deliberada aqui. Nunca, se tem um assunto que nunca essa casa e do lado a Câmara se omitiu
foi de debater e votar matéria mostrando o quê? Tolerância zero às drogas. Diante de tamanha crise institucional dessa casa, senhor presidente, que acabou de completar 200 anos, agora, mais do que nunca, nós, parlamentares, não podemos nos acovardar. Não podemos continuar omissos. Não podemos ter comportamento dúbio e oportunista, como o do presidente Lula, que faz discurso contra a taxa das blusinhas, dizendo que é irracional, para em seguida sancionar a lei que cria mais imposto no Brasil, sobretudo os mais pobres. E o senhor foi relator, fez o seu trabalho, deixou o seu legado. Mas essa casa, numa votação vergonhosa, criou esse imposto. Numa hora tão grave como essa, em que a própria democracia brasileira está sob a ameaça daqueles que são os poderosos, que teriam que resguardar a Constituição, cabe ao presidente do Senado um papel decisivo e histórico. É preciso ter altivez, não apenas em nome dos parlamentares, mas em nome da dignidade dos 215 milhões de brasileiros que nos sustentam, que nos confiam, ou que nos confiaram o mandato para ser a voz deles. O presidente do Congresso Nacional, para encerrar, lhe agradecendo a tolerância, o presidente do Congresso Nacional deve cobrar com firmeza que a Câmara dos Deputados cumpra sua obrigação e vote a PEC 45, que pode resgatar a abalada independência entre os poderes da República. A PEC que é de autoria do presidente dessa casa, mas ele, como presidente do Congresso, precisa dialogar rapidamente com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que seja votado. Aí sim nós vamos criar uma situação para a hora da verdade, para ver quem é quem, para ver quem sabota quem está do lado da população que não quer a droga da maconha liberada, não quer que os nossos jovens sirvam de aviãozinho nessa decisão esdrúxula que o Supremo fez e desmoralizando a todos nós. Nós vamos criar um impasse, senhor presidente, um impasse que aí nós vamos ver exatamente a hora do Brasil. Então, no último minuto, lhe agradecendo, eu espero que cumprir com o nosso dever constitucional e dar início também, mesmo que tardiamente, como diz Chico Xavier, embora a gente não possa começar agora e fazer um novo começo, todos podemos, nesse exato momento, construir um novo fim. Mesmo que tardiamente, mas essa casa se mostraria digna, se levantaria no seu bicentenário e analisaria pelo menos, dos mais de 60 pedidos de impeachment que tem engavetado na casa. Nos 20 segundos que me resta, eu quero terminar com a frase que eu comecei o discurso. Nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio em relação às coisas que realmente importam. Deus abençoe essa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Eduardo Girão, é impressionante a coerência de Vossa Excelência. Muito das pautas que foram mencionadas aqui, eu vi no primeiro mês do exercício do mandato de Vossa Excelência, que permanece firme em suas convicções, representando boa parcela da população brasileira e de uma maneira que não é radical. Aqui nenhum senador pode dizer que o senador Eduardo Girão é radical. Vossa Excelência é do diálogo, é do convencimento, alguém pode até lhe convencer do contrário, porque você abre espaço para isso, não é o senhor da razão. Então, já teve muitas conquistas durante esses últimos anos e persiste, e pelo que eu conheço de Vossa Excelência, ainda tem muita coisa para contribuir com o futuro desse país, deixando um legado também para as próximas gerações, que eu acredito que é o seu principal objetivo.
Então, muito obrigado. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.